Quando nós falamos de estudo reverso, simplesmente nós estamos falando em estudar primeiro questões de prova. Existe hoje em dia uma sequência muito lógica na cabeça dos concurseiros, né? Um padrãozinho, que seria o quê? Deixa eu passar uma linha aqui. Então, hoje, existe uma sequência lógica, tá? Meio que padrão, que até mesmo alguns cursinhos preparatórios colocam para cada um de vocês, que é o quê? Primeiro, ler. Ler o quê, Eduardo? Ler uma apostila, ler um PDF, ler um livro. Segundo passo, vídeo aula. Colocar VA, tá? V.A. Ele lê, segundo vídeo aula. Terceiro, ele faz o quê? Um resumo. Eduardo, mas eu não faço resumo. Tá, isso aqui é um exemplo, tá? Isso daqui é um exemplo de um estudante normal. Ah, Eduardo, você tá falando que eu não estudo normal? Não tô falando isso. Mas a grande maioria monta essa sequência. Lê, vídeo aula, resumo. Depois, ele faz o quê? Uma revisãozinha, né? Uma revisão do quê, Eduardo? Do caderno. Ele faz uma revisãozinha simplesmente para ver se está tudo certinho, se o que ele resumiu está adequado, ele consegue fazer um resumo autoexplicativo, então ele faz uma pequena revisão. E por último, faz o quê? Questões. Eduardo, mas tem coisas aqui que eu não completo. Essas fases que você colocou, tem coisas que eu não faço. Um exemplo, eu não leio, eu só assisto vídeo aula, também não faço resumo, nem revisão e faço questões. Tem outros alunos que só lê, faz resumo e questões. Tem outros ainda, olha só, tem outros ainda que só lê e faz questões. Mas quando nós falamos de estudo reverso, seria começar do fim. Não começar do começo, começar do fim. Ou seja, nós começaríamos pelas questões de prova. Uma sequência aqui, lógica, quando você estuda pelo estudo, pela metodologia, pela técnica de estudo reverso. Então nós começaríamos pelas questões. Quando você pega a leitura e a videoaula, eu estou falando de quê? De teoria. Para eu resolver questões de prova, eu preciso do quê? De teoria, ou seja, leitura e videoaula. Mas pelo nosso estudo reverso, ao contrário, nós vamos direto para as questões de prova. Quando você estuda por questões, você ativa 3 mecanismos bem bacana. Qual que seria as vantagens? Conhecer a banca. Quando você está estudando, né, todos os dias, o enunciado que aquela banca está colocando para você, você já começa a pegar a malícia dela. Você começa a pegar os macetes que ela coloca para resolver as próprias questões. Segundo, quando você estuda por questões, cara, você realmente está vendo o quê? A teoria. Porque muitas vezes, se aquela questão ela está correta, por exemplo, você olhou uma questão do CESP e ela está correta, quer dizer que aquele enunciado objetivo é uma teoria. Ou seja, ela pegou muitas vezes Ctrl+C, né, um exemplo da Constituição, e colocou no enunciado. Talvez perguntando de uma forma mais diferente. Mas se ela está correta, você está aprendendo o quê? A teoria. A grande vantagem de você estudar pelo estudo reverso. Você ir aos comentários. Deixa eu colocar aqui. Além de conhecer muito bem a banca que você está fazendo as questões, você está aprendendo automaticamente a teoria, quando você vai aos comentários. Terceira vantagem, tá? Quando você faz a metodologia de estudo reverso, você está fazendo uma revisão. Nada melhor do que você fazer uma revisão, já que você não conhece, por questões de prova. Quando você estiver fazendo muitas questões da banca CESP, você já conheceu a banca, já sabe as principais pegadinhas, já sabe como ela vai cobrar essa questão, esse assunto na sua prova. Você já viu a teoria. Por quê? Eduardo, eu fui lá nos comentários. E depois de um tempo, as questões vão se repetindo. Eduardo, quer dizer que a CESP, ela repete questões? Repete o assunto. O núcleo da questão, ela continua a mesma coisa. Claro que ela tem que mudar a historinha, né? A situação hipotética ali, porque senão, filho, todo mundo vai passar no concurso, né? Você, depois de um determinado tempo, vendo constantemente aquele assunto, você vai começar a aplicar as revisões. Por quê? Você, indo uma vez no comentário, 2, 5, 10, 15, 50 vezes nos comentários, você vai ver que, cara, eu já vi esse negócio em algum lugar. Quarta e última vantagem aí que eu considero quando você está estudando por questões de prova, ou seja, fazendo o estudo reverso, é que você pode montar o seu resumo. Lembra que quando você vai ver os comentários, né, quando você está observando os comentários, você está fazendo o quê? Aprendendo também a teoria. No convencional de montar resumo, você lê, você assiste videoaula e, terceiro, você monta o seu resumo. Resumo do quê, Eduardo?
do que você leu, do que você assistiu. Mas aqui é o contrário. Você vai montar o seu caderno de resumo através dos comentários que você viu na plataforma de questões, ou no seu caderno de questões, tá bom? Qual que é a grande vantagem de eu estudar por essa metodologia ao invés dessa? Essa pessoa que está estudando aqui, ó, pelo estudo reverso, tá? Essa pessoa aqui, até ela chegar num nível, num patamar de ter uma habilidade muito grande aqui na parte de questões, vai demorar muito mais do que você que está começando agora. Vai demorar, porque ela tem que passar por todas essas etapas, até chegar a fazer muitas, mas muitas questões, criar muita habilidade. Agora você não, você já começou pelo fim, você já começou na prática mesmo, tá? Então, quanto mais cedo você conseguir estudar por questões de prova, melhor.